Algumas pessoas, numa tentativa de descredibilizar o livro de Mórmon, utilizam essa passagem que encontra-se em Gálatas 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. A priori, pode parecer que Paulo está fazendo uma advertência contra outros livros, incluindo o livro de Mórmon. Mas a gente entende melhor o significado do que Paulo quer falar quando a gente entra no contexto. E qual é o contexto disso aqui? Para muitos estudiosos, Gálatas foi escrito ali por volta de 40 ou 50 depois de Cristo. E vale lembrar que Paulo estava numa região circunvizinha, a região da Galácia, que é onde estava o povo na qual a carta foi dirigida. E o povo da Galácia, eles de fato estavam entrando em apostasia, com o incremento de algumas práticas pagãs. Inclusive, alguns estavam tentando ressuscitar a lei de Moisés, algumas práticas da lei de Moisés. Vale lembrar que o fato de Paulo utilizar essa mensagem ao povo da Galácia não significa necessariamente que isso serve de instrução para todos os outros livros. Pelo seguinte, deixa eu te mostrar. Se a gente utilizar as palavras de Paulo para descredibilizar outros livros, a gente vai ter que inutilizar evangelhos como Mateus, Lucas e Marcos, por exemplo, porque esses evangelhos eles foram escritos depois dessas cartas de Paulo em Gálatas, ok? Aqui em Deuteronômio, sempre tenho dificuldade de falar isso. A gente tem esse versículo aqui que chama a atenção também. Ó, Deuteronômio 4, versículo 2. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardei os mandamentos do Senhor. Então é muito parecido. E a gente vai encontrar a mesma coisa lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22. A mesma coisa, não acrescenteis, não retireis. Então, isso é um padrão. A gente tem que entender que a Bíblia é uma compilação de livros. E não é uma compilação de livros feito de forma, como é que eu posso dizer? Gradual, né? Que aconteceu ano após ano, que foi acontecendo desde os livros de Moisés e passando por Esdras, Neemias, Isaías, etc, etc. Não é exatamente isso. A Bíblia são papiros, são cartas e documentos que foram unificados ali cerca de 300 anos depois de Cristo e transformado em um livro só. Por exemplo, se a gente for levar ao pé da letra a mensagem de Gálatas, ou melhor, a mensagem de Deuteronômio, né, que veio antes de Gálatas, a gente vai ter que inutilizar todos os livros bíblicos a partir de Deuteronômio. Ou seja, a partir de Deuteronômio, todos esses livros aqui teriam que ser extinguidos, não valeriam de nada, se a gente for levar em consideração a mesma linha de pensamento. Se a gente for considerar somente a linha de pensamento que encontra-se aqui em Gálatas, cadê Gálatas? Gálatas, aqui, ó. A gente vai inutilizar todos esses evangelhos aqui, ó. Já que, teoricamente, eles foram acrescidos depois de Gálatas. Então, você compreende que utilizar esse versículo aqui como argumento para descredibilizar o livro de Mórmon, inclusive outras revelações de Deus, não tem fundamento? Então preste atenção, viu? Preste atenção que o contexto, a época e o período influenciam.